Oi gente, tudo bem? Como vocês estão? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje nós vamos falar sobre uma data muito importante que é o dia das eleições. A gente esperou o ano inteiro para que chegássemos no dia da eleição e hoje eu estou gravando esse vídeo poucos dias antes da eleição para preparar você, eleitor, você que é candidato, você que está trabalhando na assessoria de um candidato para o dia das eleições. Então, fique aqui nesse vídeo, vamos comigo até o final. Já aproveita, segue o nosso canal se você não é inscrito ainda, curta, compartilhe esse vídeo e vamos lá, porque o assunto é muito importante. Primeiramente, eu trago para vocês como é que funciona o dia da eleição. E aqui eu falo do sistema eleitoral mesmo, de como ocorrem as eleições. E uma coisa muito importante que nós temos que ficar atentos é que as eleições, elas ocorrem no mesmo horário no Brasil inteiro. Então, começa às 8 horas da manhã, horário de Brasília. Por exemplo, eu em Rondônia tenho que ficar muito atenta em relação a isso, porque nós estamos com 1 hora de diferença de Brasília. Então, as eleições em Rondônia começam às 7 horas da manhã e no Acre, que são 2 horas de diferença, começam às 6 horas da manhã. Então, é muito importante que o eleitor fique atento em relação a isso, porque pode votar mais cedo, inclusive, e não deixar para o final. Isso é muito importante. Pois bem, para que a eleição ocorra dentro da normalidade, que siga tudo que a legislação determina, às 7 horas da manhã, horário de Brasília, as pessoas que irão trabalhar nas eleições já estarão lá para preparar a sala de votação. E é nesse momento que é retirada a zerésima. Para você que não sabe o que é isso, que é a zerésima, é um documento que sai e ele tem que sair zerado, né? Ele sairá zerado, demonstrando que naquela urna eletrônica não tem nenhum voto depositado ali. E no final das eleições, tira-se o boletim de urna e lá constarão os votos, a quantidade de votos que cada candidato obteve naquela urna, naquela sessão, e vai se contabilizar para chegar no final e nós sabermos quem foi eleito. Então, durante o dia, nós temos algumas normas que são seguidas, mas aqui eu trago para vocês o que o eleitor e o que o candidato pode fazer nesse dia de eleição. Eu sei que essa aqui é a grande curiosidade, porque os eleitores ficam muito curiosos. Primeiro, o eleitor ele pode sim ir com seu candidato identificado, ele pode usar um bottom, ele pode usar um adesivo, ele pode usar uma camiseta, caso seja feita por ele, óbvio, né? Porque o candidato não pode doar camiseta para os seus eleitores. Ele pode levar uma bandeira, ele pode ir com boné, com algum adesivo, não tem problema. Só que essa manifestação do eleitor, ela deve ser de forma isolada e silenciosa. O que que isso significa? Que o eleitor ele não pode formar um grande grupo, não pode se fazer uma caminhada, uma grande aglomeração de eleitores para ir para o local de votação para fazer essa aglomeração. Então você, eleitor, que quer ir para o dia da eleição com uma roupa que identifique com a cor do seu candidato, que você queira colar um adesivo, que você queira levar uma bandeira, amarrar uma bandeira nas costas do seu candidato, você pode votar dessa forma, desde que você vá em silêncio, sem algazarras e não seja um grupo de pessoas, que você vá de forma isolada, isso é totalmente permitido. Outra coisa também que é permitido é o eleitor levar a sua colinha para a urna. Tanto aquele material que o próprio candidato disponibiliza, às vezes com o número dele, às vezes com espaço em branco para que o eleitor anote o número dos seus candidatos, ele pode levar para que ele não se esqueça do candidato que ele ia votar, então ele pode levar anotado. Mas lembrando que o seu celular não poderá entrar na cabine de votação contigo e você não pode fazer fotos e nem filmagens da urna eletrônica. E o que o eleitor não pode fazer no dia da eleição? Não pode pedir voto, não pode fazer a boca de urna, a tão famosa boca de urna que nós conhecemos muito e que infelizmente acontece, mas isso inclusive o eleitor pode ser punido por isso. Se a pessoa for flagrada fazendo esse tipo de ato no dia da eleição, ele pode ser conduzido, ele vai ser conduzido para a polícia e vai responder por uma infração eleitoral, porque não pode fazer boca de urna no dia da eleição. O eleitor também ele não pode fazer transporte de outros eleitores no dia da eleição. E também não pode jogar material de campanha nas ruas. Uma coisa que é muito comum e que infelizmente acontece, além de ser um crime ambiental, é ou candidatos ou eleitores jogar material de campanha próximo aos locais de votação. Isso também não é permitido e pode responder tanto se alguém for flagrado fazendo isso, a pessoa que jogou esse material, como o candidato também pode responder por uma infração eleitoral e também até por uma infração ambiental por estar poluindo o meio ambiente. E o candidato, o que ele pode fazer no dia da eleição?
também vale essa mesma regra. Ele pode ir votar identificado, ele pode usar o adesivo, ele pode conversar com os eleitores, não tem problema se ele conhece as pessoas que estão ali, mas ele não pode ficar ali no local de votação fazendo um corpo a corpo ou aquele último pedido de voto, porque isso é proibido pela legislação. Então tem que ter esse cuidado, tanto o eleitor quanto o candidato, porque caso seja interpretado como uma boca de urna, ele pode também ser conduzido para a delegacia. Então tem que ter esse cuidado. E outra coisa, a entrega de material também não é permitido, que também é configurado como boca de urna. Então nós falamos um pouco sobre como que transcorre esse dia da eleição. Às 18 horas, horário de Brasília, se encerra a eleição, começa-se a apuração dos votos. E aí a gente pode acompanhar pelo site da Justiça Eleitoral, também o aplicativo que a Justiça Eleitoral disponibiliza. Vou deixar aqui para vocês linkado, para vocês baixarem esse aplicativo e poderem acompanhar no dia da eleição. É muito importante que o eleitor tenha esse acompanhamento, acompanhe também pela mídia, pelas redes sociais e fiquem atentos. E terminada a eleição, que o eleitor saiba em quem votou, para que possa cobrar dessa pessoa, caso seja eleita, que ela possa cumprir com suas promessas de campanha e fazer um município melhor para cada um de nós. O nosso tema de hoje era muito importante, que era o dia da eleição. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curta, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu terei o maior prazer em respondê-los. Muito obrigada, até mais, tchau, tchau.